Olá, pessoal, boa tarde. Iniciando aí rigorosamente no horário, tudo bom? Vou aqui projetar minha tela. Então, primeiramente, prazer. Sou Luiz Barbosa aí da Webera. A gente vai falar hoje sobre gerenciamento de ambiente multicloud com o produto Anthos aí da Google. A gente, como Webera, somos parceiros do Google e da Amazon, então trabalha já com mais no ambiente de rede e hoje, em particular, obviamente, vamos estar trabalhando em cima desse material da Google. Falando um pouco sobre mim, iniciei minha carreira no mercado aí de startup no final dos anos 90, experiência aí forte do mercado financeiro, depois um período grande em telecom. Os últimos 6 anos trabalhei com marketing digital. No final disso, estava justamente trabalhando no Google, com a parte de Google Ads. E aí foi quando eu me movimentei para essa área de cloud. E hoje vim para a Webera, que é um parceiro, né, da Google e da Amazon, como eu comentei. E nesse processo, até para consolidar esses conhecimentos, fiz certificação dos 2 parceiros nossos, né? Então, sou aí Data Engineer Professional para o parte do Google e Solution Architect para a Amazon. Então, a gente, o Webera, temos aí 2 pilares principais, tá? O primeiro deles é a ideia de proteção de receita, onde vai estar toda a linha de serviços para atendimento de operação, de tecnologia, né? Os serviços gerenciados, segurança, hosting. Então, a ideia toda é manter operacional, manter viva a operação do nosso cliente. O segundo pilar é a ideia de criação de receita, é manter evoluindo, então, esse ambiente do nosso cliente. Então, toda a linha de serviços de DevOps, né, integração contínua, deploy contínuo, todo o pipeline de desenvolvimento de software e desenvolvimento de aplicações em si é algo aí que a gente trabalha, tá? Deixa eu colocar isso aqui em tela cheia. Então, falando especificamente do Anthos, como eu falei, que é esse produto multiplataforma, né, de modernização do Google, ele está centrado nesse ponto de vista, tá? Que o Google apresenta. E uma definição, uma visão relativamente complexa, né, com vários conceitos, vários termos aí, mas vamos comentando aí cada um deles. Então, ele fala que a ideia, o futuro das aplicações de infraestrutura é que eles sejam criados, executados na forma de microserviços, ou seja, cada regra de negócio, cada elemento de serviço da empresa esteja encapsulado num serviço ali atômico, né? E isso é distribuído na rede e consumido de maneira muito transparente. E a forma de conseguir isso num ambiente heterogêneo, como esse modelo de multi-cloud que a gente está conversando hoje, é a ideia de uso de containers, né? Ou seja, um ambiente containerizado. Então, containers, eu vou comentar um pouco mais. A gente tem, inclusive, um outro webinar só falando de containers. Vale a pena dar uma olhada, mas ele é uma peça-chave aqui. Então, na hora que a gente está num ambiente heterogêneo e permitir né, esse translado de módulos, né, a forma dele estar encapsulado necessariamente precisa estar em containers, ou o contrário, né, o containers é a solução para essa transparência de camadas de infraestrutura, onde quer que a aplicação e o serviço seja executado. Isso é gerenciado numa infraestrutura, obviamente, em nuvem, né? E aqui ele coloca como sendo um sistema declarativo de gestão de infraestrutura, que é muito interessante, né? Historicamente, quando a gente tem infraestrutura tradicional, né, de hardware físico, on-premises, né, fisicamente na empresa, os especialistas em infraestrutura são caras que sabiam ou sabem mexer, né, com equipamentos físicos, montagem, configuração, todo esse processo. Quando a gente vai para o ambiente agora hoje virtual em nuvem, os elementos obviamente não são mais físicos, o trabalho desses profissionais pode ser feito de maneira quase como fosse um programador, ou como um programador. Ele faz instruções para criar virtualmente os elementos de hardware que interessa. E aqui ele bota ainda de uma forma interessante que ele fala explicitamente declarativo, ou seja, em vez de ser imperativo, onde o gestor de infraestrutura tem que dizer, ó,
me cria servidor A, B, C, D, E, ele simplesmente coloca, ó, eu tenho essa carga de trabalho a ser executada, né? Precisa estar disponível para esse volume de usuários, então as minhas máquinas precisam estar no nível máximo de carga, sei lá, de 70%. Então ele coloca em qual estado desejado que os serviços da empresa rodem, e a nuvem por si só é que vai aí sim criar efetivamente os elementos que atendem àquela declaração do estado desejado. Tá? Esse outro ponto aqui também é interessante, essa ideia de experiência única de controle, ou seja, tem um controle centralizado, então já se parte da premissa que não vai se ter realmente um ambiente homogêneo, os ambientes vão ser heterogêneos, tal qual já se era também, né, no ambiente de infraestrutura tradicional, né? Cada empresa utiliza os produtos dos fornecedores que mais se adequam a necessidades específicas, né? Então, historicamente, cada empresa tinha o RP, o CRM, né, o módulo de venda, RH, daquilo que atende sua necessidade. Ninguém tinha uma exclusividade, um fornecedor único. Então, para a nuvem vai se dar o mesmo. Então, você vai ter os elementos de cada provedor de nuvem que mais te atende a tua necessidade. Então, naturalmente, vai ser um sistema heterogêneo. Então, a proposta do Antus é justamente ser uma camada aí de controle geral para essa heterogeneia que já é esperada. Então, a experiência de quem está gerenciando é que ele não tenha que, né, ficar chaveando de um ambiente para o outro para gerenciar uma coisa e gerenciar outra. Ele, a partir de um painel único, gerencia qualquer que esteja ambiente, qualquer provedor que esteja ali por baixo. E na hora que a gente tem esses serviços aqui espalhados na nuvem, em última instância, como a gestão é declarativa, pode ser até transparente para o dono do serviço onde é que exatamente esse cara está, esses módulos precisam se comunicar e se gerenciar e se interagir entre si, prover requisitos não funcionais de segurança, monitoramento e outras coisas. Isso é feito, talvez seja a grande novidade que o Antus propõe, essa camada de Service Mesh, ou seja, a camada que permite que esses serviços, que esses containers, né, que esses pacotes interajam entre si, porque, como foi dito, né, ele está fisicamente distribuído pela nuvem, que pouco importa onde é isso exatamente. Então, alguns números, algumas referências aí. Então, se fala aí que 80% das quase 90%, 87%, quase 90% das organizações já estão modernizando sua infraestrutura de TI na nuvem com essa facilidade, né, ou esse atributo aí de containerização, que é essa ideia de encapsular as aplicações de forma independente de plataforma, agnóstico à plataforma. Outro ponto interessante é 9 a cada 10 empresas, 90% ou mais das empresas, têm ambiente naturalmente heterogêneo, multi-cloud ou pelo menos híbrido, né? Híbrido vai ser muito natural, ou seja, parte da infraestrutura está já na nuvem, outra parte está fisicamente no ambiente local, que é o que já mostra aqui, isso dá cerca de 75%, que é muito natural também, né? Não faz muito sentido uma empresa fazer uma migração para a nuvem em Big Bang, pega toda a infra que está hoje aqui e desloca para a nuvem. Isso aí tem que ser uma análise em termos de retorno de investimento, ou seja, aquilo que é a infra que ainda está provendo retorno de investimento, tem que terminar o tempo de vida útil daquilo ali, e à medida que fizer sentido migrar, né, por estratégia, por retorno de investimento, vai sendo migrado por ondas. Então, é muito difícil falar, esses 20%, 25% aqui são exceções, ou seja, quem está 100% na nuvem, muito provavelmente é quem já nasceu na nuvem, dificilmente vai ter uma empresa que tinha uma infra grande on-premise, né, fisicamente local, e que migrou já 100% dela para a nuvem. E talvez desses aqui, o número mais interessante é esse 59%, ou quase 60% aí, que a grande maioria das empresas, quando tiraram a infraestrutura que está física na empresa e moveu para a nuvem, eles fizeram isso na modalidade que a gente chama de lift and shift, ou seja, levanta e desloca. Levantar no sentido, levanta ele de onde está fisicamente hoje e desloca tal qual está, sem nenhuma mudança, para a nuvem. Ou seja, para você ter uma comparação de para, né, o mais próximo possível é diminuir variáveis, né, de algum problema que tenha nessa migração. Então, muita gente não ainda evoluiu e aproveitou as melhorias que a própria nuvem pode trazer para a aplicação antiga. E faz sentido também esse movimento no espaço. Você migra lift and shift para minimizar o risco, está na nuvem, está instável, agora ok, vamos fazer as melhorias que a nuvem pode trazer para esse teu aplicativo que foi migrado
as is originalmente. Então, o número que diz aqui é 60% das empresas têm essa expectativa de fazer isso. Fizeram já esse movimento Lift and Shift, né, tão felizes, primeiro, que não tiveram impacto, né, minimizaram o risco com esse Lift and Shift, mas tem a expectativa de agora começar a usar mais recursos e ganhar benefícios que a nuvem oferece em comparação que ele não tinha com o ambiente físico dele. Tá? Então, aqui é uma foto que exemplifica muito bem essa ideia, eu diria que é um grande resumo quase. Né? O Anthos ela tem essas 3 camadas principais, que é a parte de orquestração, de operação, gerenciamento de serviço e marketplace. A gente vai ver que tem as 2 outras de suporte, e ela engloba essas 4 vertentes de heterogeneia. Né? A primeira, obviamente, para o ambiente, da parte do ambiente do cliente que é nativo na nuvem Google, aquilo que o cliente tem fisicamente na empresa dele, né, on-premises, aquilo que é de outros provedores de nuvem ou que usa outros elementos de borda distintos. Uma curiosidade a mais, o próprio nome Anthos aqui vem do grego flor, né, e eles escolheram isso aí porque se fala que mesmo uma flor do jardim local precisa da chuva da nuvem aí para ela crescer. Tá? Acho que é legal essa origem aí do nome. Tá? Dando a introdução de containers, tá? Um grande resumão aqui em poucos minutos, vale a pena dar uma olhada no material que a gente tem no webinar. Mas historicamente, quando a gente tinha infra tradicional, então você tinha lá o hardware físico, o sistema operacional exclusivo, tudo que seu aplicativo precisava de dependência e teu aplicativo em si, né? Tudo aí em camada monolítica aí, numa única máquina física. Quando começou-se o processo de virtualização, então esse hardware passou a ser virtual, né? Ou seja, ficar de alguma maneira transparente para o usuário, e aí em cima desse hardware virtual era possível instalar o sistema operacional, instalar as dependências, né, as bibliotecas que o aplicativo usa e efetivamente o aplicativo em si, e tudo isso está dentro de uma máquina virtual. Então você poderia ter N máquinas virtuais em cima do mesmo hardware físico, o que não era possível antes. Quando a gente fala de containerização, essa camada de abstração sobe um nível a mais. Então a gente tem um elemento aqui do runtime, do container, né, que ele dá transparência para a aplicação do que está por baixo, de qual sistema operacional e qual hardware. Então ele empacota no elemento de, né, no conceito de um container, a aplicação e suas dependências, né, sua biblioteca. Isso aqui torna esse elemento, esse container de trânsito muito fácil. Né? Eu posso pegar um container que foi desenvolvido, criado e testado numa máquina de um desenvolvedor, que tem a estrutura de runtime aqui, e tal qual está, sem ter risco de ter um problema de dependência, versão, hardware, incompatibilidade, que seja pegar esse pacote e jogar num outro ambiente, numa produção, um ambiente de stage, que seja. E você ter N containers convivendo aí no mesmo ambiente, tranquilamente, né? Inclusive não tendo conflito de dependências, né? Então, sei lá, esse cara é uma aplicação que usa a biblioteca gráfica X na versão 1. Esse cara aqui usa também a biblioteca gráfica, só que na versão 2. Você pode ter duas versões em paralelo rodando, né? E sem ter nenhum conflito. E quando era isso aqui, você não podia, né? Você colocasse 2 aplicações nessa mesma máquina física, nessa máquina física só poderia ter uma versão da biblioteca gráfica, esses caras não poderiam compartilhar a mesma máquina. Tá? E veja muito mais leve isso aqui é do que uma própria máquina virtual, né? A máquina virtual, como vem o sistema operacional inteiro, é muito mais pesado do que um container. O container nada mais é que é o aplicativo e suas dependências, ou seja, de maneira simplória é o próprio aplicativo. Tá? Então a tecnologia mais famosa de containers é o Docker, né? O Open Source Docker, e o Google tem uma tecnologia chamada Kubernetes, né? Ou dentro da nuvem Google GKE, né? O Google Kubernetes Engine, que eu faço analogia com a grua do porto, né? Então, se você tem esses containers, ele movimenta e desloca esses containers para ser implantado em máquinas, né? Então, ele cria máquinas, né, que ele chama de nós, né? E conjunto desses nós, que ele chama de cluster, e faz a implantação, faz o deployment desses containers, desses pacotes. Na verdade, ele junta mais de um container, ou alguns containers no que ele chama de pod, né? O pod, então, é um pacotinho de containers, é um pacotinho um pouco maior. Ele faz a implantação disso, faz a gestão
desses nós, desses clusters, e habilita uma camada de serviço onde ele faz a gestão do fluxo de carga dos usuários que começam a acessar esses serviços. Tá? Então, o DKE tem uma inteligência muito interessante para fazer a gestão desses pacotes, desses containers. Então, isso obviamente é exclusivo para a nuvem Google. A ideia do Anthos é trazer essa mesma funcionalidade, esse mesmo arsenal, só que agora para o ambiente multinuvem. Tá? Então, os dois principais elementos primeiro, esse orquestrador, né, que é o Anthos DKE, né, tal qual existe o DKE para Kubernetes nativo da nuvem Google, existe o Anthos DKE, que é o cara que pega pacote e ele faz toda essa operação de criar nós, fazer deploy e tal, em qualquer que seja a nuvem que ele esteja conectado. O segundo elemento talvez, como eu falei, a grande novidade que o Anthos está trazendo, a ideia do Service Mesh. Como você tem agora esses containers rodando, né, espalhados na nuvem, eles precisam aí se comunicar, se integrar de maneira segura, de maneira gerenciada. Então, toda essa camada de requisito não funcional, de gestão de serviços, o produto do Anthos que fornece isso é o Istio. Tá? E por último, existe uma outra variação ainda do Kubernetes no Google Cloud nativo, que é o Cloud Run, né? Que ele é uma ideia de como fosse um Kubernetes também, só que ele serverless, né? Ou seja, sem você ter essa percepção exata de gestão de nós, de cluster e tal. Você simplesmente pega seu pacote, pega seu container e fala, Google, faz deploy desse cara, em qual máquina, como ele gerencia isso para você, você só dá os requisitos declarativamente, fala, quero que esse aplicativo suporte carga tal, máquina com capacidade tal. Dentro das máquinas que o Google já tem pré-provisionado no pool dele, ele vai lá e joga tua carga de trabalho. Então a versão Anthos, né, a versão multi-cloud disso é o Knative, que é outro produto aí que está nascendo. Então, como eu falei, as três camadas principais do Anthos são essas, né? A primeira, o orquestrador da operação, né? Então, é o Anthos DKE, que ele vai fazer a gestão de implantação, gerenciamento de nós e clusters. A camada de Service Mesh, ou seja, que vai permitir a integração em cada um desses serviços ativos, fazendo a gestão de segurança, monitoramento, networking, né? Toda a comunicação entre os serviços. E a terceira camada, que é a camada de marketplace, ou seja, qualquer empresa, qualquer indivíduo pode criar suas aplicações, disponibilizar e vender, e outras empresas, outros indivíduos consumir isso aí. Como tudo é muito portável, né? Fica muito fácil produzir e consumir essas aplicações, esses serviços. Paralelo a isso, em termos de gestão, existe a gestão da operação, né? Então, toda a parte de monitoramento, log, segurança, que está sendo gerado aqui na camada de Service Mesh, tem que ir para algum lugar, né? Esse algum lugar pode ser N, o lugar talvez seja mais comum no caso do ambiente Google, é o Stackdriver como ferramenta principal de monitoramento da operação. E o outro lado é a gestão de configuração da infraestrutura, né? Então, aquela ideia de gerenciar a infraestrutura por código. Então, quais ambientes, quais servidores, como se cria, e transparente de qual nuvem vai estar trabalhando, é feito pelo Policy Manager aqui do Anthos também. Tá? Então, falando do primeiro aí, de novo, o Anthos DKE, ele é essa ideia que vai fazer essa orquestração dos containers, dos nós, dos clusters, né? Independente se esses servidores vão estar na nuvem Google, se vão estar fisicamente on-premises, né? Ou se vão estar numa nuvem de um provedor qualquer. Tá? Então, tem a camada de orquestração e gerenciamento da operação, tem a camada de Service Mesh, né? Gerenciamento de serviços, que esses serviços, esses aplicativos se comuniquem e sejam gerenciados, e a camada de Marketplace, onde provedores e consumidores oferecem e vendem esses serviços aplicativos para serem implantados ou implantados na própria nuvem, ou consumidos direto da nuvem daquele provedor. A segunda camada, a camada de Service Mesh, né, ela tem alguns serviços não funcionais, ou seja, a ideia é que os desenvolvedores foquem na regra do negócio, na funcionalidade da empresa. Aquilo que é requisito não funcional, que
permita a interoperabilidade entre esses aplicativos, entre esses módulos, entre esses serviços, entre esses pacotes, o Service Mesh que gerencia. Então, os 3 principais serviços que ele vai estar trabalhando é controle de tráfego, então toda a parte de log, alerta, monitoramento, controle de gestão de performance é através desse cara, que vai estar integrado, vai ser extraído daqui e enviado, disponibilizado em alguma ferramenta de gestão de operação. No caso do Google, prioritariamente o Stackdriver, mas poderia ser uma outra, Prometheus, tem várias outras aí que poderiam ser. A parte que ele chama de observação, né, ou, na verdade, de network, interoperabilidade. Então, todos esses serviços, como é que eles se reconhecem entre si, se acessam entre si, como é que eles se acham na nuvem que está espalhado e fisicamente transparentes para todo mundo, e não só eles se conversarem entre si, como é que os usuários finais consomem esse serviço, né? Então, todo esse trabalho de roteamento, networking, é feito aqui por essa frente, e talvez o que sempre é uma preocupação central quando a gente fala de nuvem, o controle de segurança, né? Ou seja, como é que é feito a garantia, a autenticação, a autorização de acesso e consumo entre os serviços e aquilo que está exposto para o usuário externo, e para os usuários externos, quem efetivamente tem acesso ao quê. Então, tudo isso aqui é feito direto nessa camada do Service Mesh. A terceira camada, como eu falei, a camada de marketplace. Então, vários fabricantes, vários parceiros aí produzem serviços que podem ser importados, instalados na nuvem própria do cliente ou até consumidos diretamente da nuvem do parceiro. Então, a ideia é que essas transações, essas comercializações sejam feitas de forma muito tranquila. A camada, então, de operação, né? Então, só voltando aquele desenho aqui, né? Então, a gente falou das 3 principais, a de orquestração, a de Service Mesh e Marketplace. E aí, falando de operação, né? E lembrando que essa parte de operação, monitoramento, é um dos itens que é gerado, que é exposto pela camada de Service Mesh, ou seja, daqui ele joga para cá. Então, no caso de Google, a gente vai estar falando prioritariamente de Stackdriver, mas poderia ser outra ferramenta, open source ou não, mas que vai prover funcionalidades de log, né, registro de log de aplicação, monitoramento, ou seja, alertas, máquinas chegarem a determinado nível, memória atingir a determinado nível, espaço físico, o que é que seja que você esteja monitorando, precisa de alguma ação, precisa de algum alerta, vai estar aqui, e análise de troubleshooting de performance, ou seja, tempo de resposta não está legal, como é que navega e vê qual elemento não está dando uma resposta tão interessante para ter uma correção que seja de aumento de capacidade, que seja de alteração de aplicação, né? Então, essa ferramenta de diagnóstico de performance é algo que é provido aí. E o último, né, voltando naquele diagrama, essa parte esquerda aqui, a gestão da configuração, que eles chamam de Policy Management, que é a gestão da configuração da infraestrutura como um código, né? Então, o cara de infra hoje, em vez de mexer com cabeamento físico, né, conexão, storage, hardware, banco de dados, tudo é virtual, tudo é programável, né? Ele fala, cria um banco de dados tal, com partição tantas, né, com tanto de I/O, tais tabelas, tais secção, tudo isso ele configura como fosse um código de uma programação tradicional, né? Inclusive, um dos grandes benefícios da nuvem é justamente aproximar esses 2 universos, né? O universo de infraestrutura e o universo de desenvolvimento de aplicação. Tá? Então, existe o Ansible Configuration Management que faz isso de maneira tanto imperativa, mas prioritariamente declarativa, né? Então, o gestor de infraestrutura fala, gostaria que o ambiente estivesse no estado tal. Agora, qual efetivamente as máquinas, as configurações que precisam para isso, a nuvem decide por si mesmo. Tá? Então, essas são as 5 camadas principais. Tem dois pontos a mais aí. O primeiro é a ferramenta utilitária para fazer a migração, sair do ambiente, provavelmente em Kubernetes tradicional, e mover automaticamente para Ansible, sem muito esforço. Tem ferramentas para fazer essa migração. E o Cloud Run para Ansible, né? Ou seja, aquela ideia do Kubernetes Serverless, né? Sem serviço. Ou seja, eu não gerencio diretamente nós, clusters, eu simplesmente pego meus pacotes, meus containers e falo, Google, faz deploy disso aí no teu ambiente, só precisa ter esse nível de serviço que me interessa e para mim tá bom. Tá? Vamos fazer uma demonstraçãozinha rápida, curta. Não se preocupem tanto com os comandos específicos, tá? Mas com o raciocínio, né? E obviamente não é quase que um Hello World, é um aplicativo pronto que a gente vai fazer o deploy dele, e os blocos de comando eu vou meio copiando, colando, vou mostrando,
Obviamente, a ideia aqui não é se preocupar tanto com sintaxe de código. Mas o aplicativo que a gente vai fazer é um aplicativozinho de uma pagininha de produto que você faz review, né? Você faz, dá sua opinião. E por mais que ele seja um aplicativo bobo e pequenininho, ele é interessante porque ele está em 4 tecnologias diferentes. A página principal do produto está em Python. A parte da página do detalhe do produto está em outra linguagem, está em Ruby. Então a gente falou muito dessa infraestrutura heterogênea de redes, né, de nuvens diferentes fabricantes, sendo esse sentido de heterogeneia. A gente pode pensar também do lado de tecnologia, né? Então, na hora que você containeriza, que você coloca num pacotinho, no final das contas, para quem usa, que integra com aquilo ali, tanto faz em que linguagem de programação aquilo está. Então, é outro benefício aí da containerização. Até voltar lá na ideia de container. Então, da mesma forma que para essa aplicação, qual é o hardware, qual é a sistema operacional que está embaixo, está transparente, na hora que essa aplicação conversa com essa, por exemplo, qual é o detalhamento de tecnologia que esse código está implementado, também vira relevante. Isso é outro benefício muito interessante, né? Então, nessa aplicaçãozinha boba nossa, ela está em 4 linguagens. Então, a parte principal do produto está em Python, o detalhe do produto está em Ruby, a parte da revisão em si está em Java e a parte de sumário das revisões históricas está em Node.js. E notem ainda que a parte de revisão em Java, a gente vai estar rodando 3 versões delas em paralelo. Então, na hora que a gente dá refresh na página, a gente pode cair em qualquer uma delas. Por um exemplo que a gente está fazendo aqui, talvez não tenha tanta lógica. Mas onde é que isso aqui faz sentido manter uma mesma aplicação com versões distintas no UA ao mesmo tempo? Para várias coisas. Para um teste AB, por exemplo, né, falar, tem uma aplicação, funciona assim, eu quero testar com um subconjunto usuário se eu mudar ela e ver qual tipo de experiência os usuários têm melhor. Então, coloco a versão A e a versão B ao mesmo tempo e vou testando. E posso fazer também implantação que chama de blue-green. Né? Então, você tem teu código corrente em produção, está lá ativo, você tem uma versão nova. Em vez de baixar, tirar do ar a tua versão antiga e ficar indisponível por um tempo para subir o código novo, você sobe o código novo em paralelo com o código antigo, valida o novo implantado em produção e aí faz o chaveamento do código velho para o código novo. Ou até, quase também como um teste AB, né? O que eles chamam de canary deployment, ou seja, implantação canário. Você tem 2 versões do mesmo aplicativo e você direciona parte de um fluxo para um lado, parte do fluxo para o outro, e você vai medindo a experiência do usuário. É como se fosse um teste AB também, né? Não deixa de ser um teste AB. Mas vamos lá, então. Então, vou logar aqui no console. Vou abrir aqui o shell, ou jogar o shell para uma outra tela aqui. Pronto. Então, o primeiro comando é simplesmente exportar algumas variáveis com qual a região, qual a zona, qual a versão, só para ter um nome de variáveis padronizados para facilitar. Depois, o segundo comando aqui, eu vou habilitar uma série de APIs, APIs do Anthos e APIs do Google Cloud. Então, tem uma série de APIs, até demora um pouco executando esse comando. Pronto, já foi. Depois, aqui, a gente efetivamente vai criar o cluster. Esse aqui deve demorar um pouco mais. Então, lembrando, né, o cluster é aquele conjunto de nós, conjunto de máquinas, né, que é onde a gente faz a implantação do nosso pacotinho, da nossa aplicaçãozinha.
Esse aqui demora um pouco mais mesmo. Tá? Eu vou ver no próximo aqui. O próximo aqui é o seguinte, a gente, desse cluster que a gente criou, a gente vai exportar as credenciais para esse meu usuário que eu estou logado aqui nesse shell, nesse terminalzinho. Acho que foi. Então, exportou as credenciais desse cluster que acabou de ser criado. E agora eu vou utilizar as credenciais lá do cluster no meu usuário que eu estou logado aqui. Que é o segundo passo. Ok. Vamos ver o que é que já tem de serviço no ar. Então, toda a parte de serviços e o cluster, quando foi subido, explicitamente ele foi já com um pluginzinho dos serviços Anthos agregado a ele. Então, aqui, quando eu mando, né, no comando do Kubernetes para ver quais são os serviços de Istio, né, que são os serviços efetivamente do Service Mesh do Anthos, está aqui. Então, tem vários serviços, né? Citadel, Galei, Polis, Sidecar, Telemetry. Então, a gente não entrou nesse nível de detalhe, tá? A ideia, obviamente, aqui é a visão geral, mas meu ponto é, junto que a gente subiu o cluster, tá lá todos os serviços agregados do Anthos. Aqui mais umas variáveis e eu vou baixar também da internet o pacote da aplicação que a gente vai fazer deploy. Pronto, já foi. E aqui eu vou mostrar, aqui é o arquivo de deployment de configuração de um dos módulos. Aqui, ó, então, tem uma série de configurações, sair dele aqui. E o que a gente vai fazer é, a gente vai alterar automaticamente por um comandinho, vai dar um inject, olha o comando como é que é, inject, então vai injetar nessa configuração padrão do aplicativo as configurações necessárias para o Anthos. Então está lá o nosso arquivo de configuração modificado, e aqui agora eu vou fazer o deploy do primeiro módulo de aplicação, esse módulo que a gente acabou de alterar. Então fiz o apply, fiz o deploy do primeiro módulo e fazer o deploy do segundo módulo. Tá lá. Se deu tudo certo, a nossa aplicação está rodando aqui ó, nesse IP externo. Esse IP aqui, e o nome do módulo chama Product Page. Tá lá, subiu.
Pronto. Tá lá. Então tá aqui, ó. Então, uma única página, como eu tinha mostrado, ele tem vários elementos. Ó. Então, essa parte principal do produto é Python, né? Então, essa estrutura, esse esqueleto maior é Python. Essa parte da detalhe do produto tá aqui, ó. Isso aqui é Ruby. Esses textos históricos das revisões onde ele guarda é Node.js. E o review em si, né, as estrelinhas, ele é em Java e tem 3 versões. Tem a versão quando nem se tinha estrelinha ainda, a versão das estrelinhas pretas e a estrelinha vermelha. Então, num código bobinho, a gente está rodando 3 deployments dele em paralelo. É só dar refresh aqui. Essa aqui é uma versão que não tinha ainda as estrelinhas, era só o texto da revisão. Eu dei refresh, cai agora na versão em preto, né? Tem o texto, mais a versão em preto das estrelinhas. E a versão aí em vermelho. Tá? De novo, óbvio, o código aqui é super bobinho, super simples, mas para mostrar esse raciocínio, né? De como você consegue subir o cluster pode estar na nuvem, pode estar na nuvem Google, poderia estar fisicamente on-premise na empresa, poderia estar numa nuvem de terceiro, né? E você vai gerenciar isso de maneira transparente, numa camada única, que é a ideia central do Anthos, tá joia? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer ponto, só me chamar aqui no chat. Qualquer informação adicional, pode me contactar por e-mail, estou à disposição. Quem não conhecia tanto essa questão de containers, containerização, Kubernetes, Docker, vale dar uma olhada no outro webinar nosso, está lá no canal do YouTube da Webera, tá? E fico às ordens, tá joia? Não tendo mais nenhum ponto, é isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Forte abraço aí e boa tarde.